Olha só que quarta-feira linda, linda, linda chegando para todos nós. É um novo Fé na Vida chegando para você. Olha só, gente. Cara nova, cenário novo, esse branco que já nos coloca num lugar de muita paz, mas acima de tudo estamos muito felizes, produtores, apresentadora, diretores, com a alma renovada, com o espírito renovado. Isso aqui é um carinho de Deus para todos nós, especialmente você, associado, você, telespectador da TV Evangelizar. Sejam todos bem-vindos. O Fé na Vida está de cara nova para você. Muito obrigada pela audiência. Nós sabemos que o Fé na Vida está se destacando nisso e a gente quer deixar o nosso carinho e a nossa profunda gratidão, o nosso profundo agradecimento. Saibam todos vocês que sempre o centro do nosso esforço, do nosso amor, da nossa dedicação são todos vocês, queridos associados, telespectadores da TV Evangelizar, sempre benfeitora nacional. O nosso talk show, então, esse é o novo padrão do Fé na Vida, está começando num dia muito especial, né? Estão com ânimo. De repente a vida te vira do avesso, e você descobre que o avesso era o seu lado certo. Que tal essa mudança, hein, gente? Meu bate-papo sobre transformação, mudança hoje é com Giovanni Souza. Giovanni, seja bem-vindo. Tá fora de moda, instabilidade mesmo, né? Verdade, que show. Que show isso. Esse vídeo é show. Mudança. E como nós vamos falar um pouco sobre mudança e falar um pouco sobre medo, essas duas coisas estão dentro de nós. O medo e a força. E a gente fica ouvindo isso, essa mudança, mude de cabeleireiro, mude de rua, mude de supermercado, mude da farmácia. As pequenas coisas. Pequenas coisas. Só que todas as pessoas entendem isso da mesma forma? Não. Tem um grupo de pessoas que entende isso e gosta disso e faz, mas tem um outro grupo mais conservador. E esse grupo mais conservador entende esse processo todo de mudança com um pouco de receio. Então, quando a gente fala em mudança para algumas pessoas que nasceram lá na década de 50, de 60, elas são mais conservadoras. Elas preferem ir no mesmo supermercado, no mesmo cabeleireiro, no médico da família. Ela quer que o médico da família que cuidou dela continue sendo o médico do filho, continue sendo o médico do neto. Será ela não aceita esse não novo. experimentam? Não experimentam esse Se experimentarem, mudam? Na verdade, quando a gente fala sobre mudança, tudo está associado ao nosso cérebro. Né? Então, nós temos hoje, vamos falar de uma forma bem simples, nós temos dois cérebros. Um cérebro animal, que nós chamamos de reptiliano, e temos um cérebro límbico, que é o cérebro que pensa, que recebe as coisas a partir dos estímulos externos. Então, quando a gente está falando aqui, agora o seu telespectador lá está escutando, está vendo a gente escutando. Então, ele está ouvindo através de uma sensação, de um estímulo, dos estímulos interiores, e o cérebro processa isso. E aí, então, tudo aquilo que nós falamos vai ajudá-lo. Mas ele está em casa também sentindo o cheiro, ele está ouvindo o som que está lá na rua. Então, o nosso cérebro ele tem três aspectos que são importantes. Aquilo que eu ouço, através dos estímulos externos, e aquilo que eu penso. Então, a primeira coisa que eu ouço, depois eu penso, e aí o meu cérebro processa isso e gera pensamento. E aí nós temos hoje, dentro do nosso cérebro, 6 emoções que nós chamamos de emoções básicas. A raiva, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a surpresa. A gente tem que conviver com elas. Tem que conviver. Tá. Todo dia nós vamos conviver com elas. E hoje nós vamos falar sobre o medo, uma das emoções. Então, o medo é uma emoção. Então, a emoção está associada a pensamento e emoção. E aí tem 2 aspectos que acontecem dentro do nosso corpo que é interessante relativo à mudança, que é a parte psicológica e a parte física. Então, quando a gente começa a falar sobre um determinado tema, mudança, tem alguém que já começa a ficar com as mãos molhadas, a boca seca. Isso é um aspecto físico, que iniciou no cérebro através da emoção. Então é muito interessante. Quando a gente fala de mudança, hoje é um dos medos que afeta muito a sociedade brasileira. Medo de mudar. Medo de mudar. Então a pessoa tem medo de trocar de emprego, ela tem medo de trocar de cidade, ela tem medo da doença, ela tem medo de ficar, essa mudança causar alguma coisa. Eu vi que estúdio lindo que está aqui. Então, toda a emoção do medo traz um benefício equivalente.
né? Então, agora esse estúdio aqui bonito, que vocês estão estreando. Então, essa mudança trouxe um benefício equivalente. Sim. Tudo claro, tudo limpo, muito bonito. Então, olha, esse é o benefício equivalente. Mas a gente percebe essa mudança no dia a dia desse benefício equivalente. E as gerações, então, mais antigas... Eu nasci na década de 60. Então, eu nasci num tempo onde a pessoa entrava na empresa e ela ia se aposentar na empresa. A década de... quem nasceu na década de 80, de 90, e agora, principalmente no ano 2000, ela nem sabe se ela vai se aposentar. Então, ela vai ter que criar um novo paradigma na sua mente, porque não é mais assim. Eu não vou trabalhar eternamente na mesma empresa, mas eu tenho que cuidar, porque daí a geração X e a geração Y e a Z, principalmente as duas últimas agora, a Z, ela é uma geração que ela muda muito rápido. Então, a gente prega a mudança, mas como o próprio vídeo falou, mude, mas mude um pouco a cada dia. Então, é muito importante a gente avaliar também. Não é só mudar o tempo todo. Mudar com uma razão, com um propósito, sempre que seja bom para todos. Você trouxe um relógio aqui pra gente. Qual que é a relação disso com mudança? Né? O despertador, aquele tão irritante, né? Antigo. Olha que legal que é o despertador. O despertador, ele serve para ajudar a gente em algumas coisas. Por exemplo, quando o despertador tocar, vai ter que mudar. Se eu estou dormindo, eu vou ter que acordar. Quando o despertador toca, é o horário do almoço. Quando o despertador toca, é o horário do jantar. Quando o despertador toca... Então, na nossa vida, o despertador ele é um símbolo muito interessante. Ele vai tocar, você só não sabe a hora. E aí está relacionado isso a muitas coisas. Quando o despertador toca, a forma mais violenta do despertador tocar é a morte. Então, muitas vezes nós vivemos isso, e aí eu achei legal quando você fez a apresentação de Francisco. Que experiência maravilhosa de Francisco. Quando o despertador tocou para ele, um jovem rico, e o despertador tocou para ele, e ele disse assim, eu não quero isso para mim, eu não quero essa vida para o meu pai. E aí ele saiu, e aí outra coisa, mas eu vi lá que você colocou que o despertador tocou uma guerra. Então ele estava vivendo a vida dele de jovem rico, uma vida normal, uma vida do cotidiano dele, do dia a dia normal. E aí a família dele era uma família que tinha prosperidade, então não faltava nada para ele, mas de repente uma guerra. Tocou o despertador. Quando a guerra aconteceu, a vida de Francisco mudou. E não foi a vida de Francisco que mudou. Mudou a vida de milhões de pessoas hoje que são impactados por conta dele, impactados pela vida dele. E olha só, a mudança dele de um jovem rico para um jovem que se desprendeu de tudo. O benefício equivalente para a humanidade. E depois como ele conseguiu assim chamar a morte de irmã, né? Então totalmente desapegado e por isso muito fácil, né, de entrar no reino de Deus. Giovanni, a gente fica muito preso quando fala de mudança a mercado de trabalho e lugar. Tem muito mais do que isso, né? Quando nós falamos da mudança, nós estamos falando da vida pessoal e da vida profissional. Então, quando nós falamos do aspecto da mudança, isso é muito importante quando você pega a geração que nasceu no ano de 2000, na década de 90. Esses jovens, eles mudam muito rápido. Só que eles não podem esquecer que os headhunters, que são os caçadores de cabeça, isso é um alerta para os jovens, a primeira coisa que nós olhamos é a carteira de trabalho dele, aonde ele já trabalhou. Então, nós vimos que ele trabalhou no ano de 2010 num lugar, no ano de 2011 no outro lugar, no ano de 2012 ele não trabalhou, no ano de 2014 no outro lugar, em 2015 eu olho esse jovem, o currículo dele é colocar de lado. Então, a mudança para esse jovem, que cada pouquinho ele estava num lugar, ela é prejudicial para a carreira dele. Então, é importante que você aprenda a entender a sua vida profissional, a sua carreira, não do jeito que é o seu celular, seu smartphone, seu iPhone. O que você faz dos seus equipamentos, dos seus aparelhos, é diferente da sua vida. Então, a mudança ela é muito importante e ela é extremamente necessária para a vida profissional, mas eu tenho que olhar que muitas vezes, pelo imediatismo, pela vontade somente de mudar, eu perco a oportunidade. Por exemplo, quem saiu da sua organização aqui, da empresa, né, do Projeto Evangelizar, mês passado, não viu o Estúdio Novo. Não teve oportunidade de trabalhar no estúdio novo. Muitas pessoas acabam por uma indisposição, por alguma coisinha do cotidiano, acabando criando uma relação conflitante no seu ambiente de trabalho, em vez de enfrentar
ela sai. Às vezes a pessoa também, no relacionamento, ela vive trocando de pessoas no relacionamento. Porque na primeira dificuldade ela sai. Não se casa mais para a vida toda, não se casa mais para a eternidade. Mas isso é bom ou não? Eu estou casado há 34 anos. E eu aprendi a conviver, não porque eu não gosto de mudança, não porque eu entendi que é necessário as experiências frustrantes, perdas que teríamos no relacionamento, isso vale para todas as situações. Então, mudar é preciso, mas um pouco de cada vez, mas com muita consciência, com muita prudência e com muita sabedoria. Vamos mudar de assunto agora um pouquinho aqui com a Giovani, mas ainda falando de São Francisco de Assis, a gente continua de Assis. Giovani, para a gente encerrar então com essa bênção que é São Francisco de Assis, não podia ser um tema melhor do que esse, com um exemplo melhor do que o dele, né? Ele teve um final feliz. Olha o que ele nos traz hoje, olha o que ele nos entrega, essas mensagens de fé na vida que ele nos dá. Verdade, e o benefício equivalente da mudança de Francisco para a humanidade. Então é importante que a gente sempre avalie o aspecto da mudança pelo benefício equivalente. E com relação ao medo da mudança, nós sempre temos que avaliar o seguinte, quando nós falamos do medo, o medo é uma emoção. Então, se ela é uma emoção, ela internamente ela vai gerar uma química. Então, sempre que eu tenho medo, eu tremo as mãos, a mão fica presa. E isso a inteligência emocional fala para nós e explica o seguinte, nós geramos um pensamento que gera um medo, que é uma emoção, que gera um aspecto psicológico, químico e físico. Então, sempre que travar, que ficar suado as mãos, que eu ficar tenso, está gerando alguma coisa através de um pensamento. E é interessante nós avaliarmos o seguinte, hoje no Brasil, 65 milhões de pessoas estão tendo 2 ou 3 sintomas psíquicos ou psicossomáticos criados na sua mente através do medo. Então, o medo da mudança gera química e gera um aspecto físico, que a pessoa fica travada. Então, sempre que você ficar travado, que encontrar alguma dificuldade, foi gerado pelo medo. E o medo gerado através de um pensamento. Então, como fazer? Meditação, fé, acreditar na vida, acreditar na esperança, acreditar no novo e pensar que tudo aquilo que você está fazendo, você é um escolhido. Você veio para ter uma experiência terrestre, tanto quanto a experiência de Francisco. E para acontecer a experiência de Francisco na sua vida, quem sabe a mudança seja necessária. Muito obrigada, Giovani. Até a próxima, se Deus quiser. Boa mudança para o seu dia aí. Hoje, essa quarta-feira, provavelmente, a gente terá muitas mudanças, essas pequenas mudanças, né? Olha, tem um ditado que diz o seguinte, você pode escolher o roteiro, a figuração, o cenário, mas, por favor, dessa vez, seja o protagonista. A gente encerra o Fé na Vida de hoje, lembrando, o quarto Evangelizar é Preciso, lá em Fortaleza, no aterro da Praia de Iracema, onde Padre Reginaldo Manzotti canta com Fagner a oração de São Francisco. Amar mais que ser amado, gente. Um beijo. Até amanhã, a gente está aqui.